E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos hoje para mais um daqueles vídeos em que, ao invés de explorar necessariamente conteúdos jurídicos, a gente aborda alguns aspectos dessa vida de concurseiro, vamos dizer assim, sabe? Alguns aspectos que, por vezes, eu acho que podem facilitar o seu caminho de estudos. Por isso que eu trago esse tipo de conteúdo aqui no canal, e não somente conteúdo jurídico. Mas sempre lembrando a você, e até um puxão de orelha para alguns, não assista só esses vídeos que falam sobre como estudar para concurso, tá? Assista os vídeos de conteúdo jurídico, são eles que te aprovam no fim das contas, tá? Se você der uma olhada aqui no canal, você vai ver que esses vídeos, que nem o de hoje, tem mais audiência, tem mais visualizações do que os vídeos de conteúdo jurídico puro. Mas são os de conteúdo jurídico puro que fazem a diferença na sua aprovação, tá? Não inverta as coisas. Você aprende técnicas de estudo só para estudar melhor, porque o que importa é estudar de verdade, ok? Vamos lá. A pergunta de hoje é feita com alguma frequência, tem até alguns vídeos que deixaram alguns comentários aqui perguntando isso, e eu vou respondê-la de um modo muito sincero, que é como eu gosto de tratar vocês. Eu gosto de tratar vocês como amigos e não como potenciais clientes ou algo assim, sabe? Não é a ideia desse canal. A ideia desse canal é a gente ter uma relação bem sincera mesmo. E olha só, a pergunta é possível ser aprovado depois dos 50 anos de idade ou depois dos 40 para algum? Tem muita gente com 40 que já se acha meio velho e tal. Tá bem errado pensar isso, mas tem gente que pensa, beleza? O ponto aqui é, sendo bem direto e franco na resposta, é possível, mas muito provavelmente será bem mais difícil do que para um moleque de 22 ou 23 anos, tá? Eu tenho alguns critérios objetivos para poder falar isso para você, e nesse caminho eu acho que eu tenho algumas dicas para você ver o que você pode fazer se você é alguém que já é mais velho, vamos dizer assim, para conseguir lograr êxito nesse caminho, beleza? Primeiro aspecto, e isso você tem que reconhecer, é um dado da realidade, não fui eu que escolhi que isso fosse assim, tá? A maioria dos aprovados são bem jovens, bem jovens. A gente tem até alguns abaixo de 23 anos, mas na média é entre 23 e 28. Pode parecer um absurdo falar isso, mas é a realidade. Alguém de 29, 30 anos costuma ser o mais velho da turma quando vai ter a nomeação em um concurso, sabe, de advocacia pública. Esse é um dado da realidade. Mais uma vez, não fui eu que escolhi, não fique chateado comigo, mas é assim. Concursos geralmente são para os mais jovens, esses concursos de alto nível. E tem um bom motivo para isso, tá? O bom motivo para isso é que, com o tempo, a gente acumula mais obrigações pessoais, tanto obrigações profissionais quanto obrigações familiares. E por isso vai ficando cada vez mais difícil estudar. Olha só, se você tem 35, 45 anos, provavelmente você já exerce a sua profissão, você já faz alguma coisa durante o seu dia. Vai ser mais complicado para você do que para um moleque, de novo usando essa expressão, de 22 anos que mora na casa dos pais e tem 14 horas por dia para estudar, sabe? Claro que ninguém estuda 14 horas por dia, mas ele vai ter muito mais tempo disponível que você que já tem uma vida profissional estabelecida. Especialmente se você for advogado, tá? Advogar costuma ser muito difícil porque ele engana a sua percepção de tempo. Às vezes a gente acha que não, eu vou fazer aquela audiência ali e a audiência vai demorar 15 minutos. Cara, você vai demorar 1h30 para fazer essa audiência. Porque você tem que chegar, você vai ter que colocar sua roupa, você vai ter que chegar lá, você vai conversar com o cliente antes, você vai ter a sua audiência, você vai conversar com o cliente depois, você vai voltar para o seu escritório. Então assim, advogar, e quem advoga sabe isso, eu não estou falando nenhuma novidade, que não estou inventando a roda, advogar consome muito tempo. Da mesma forma, obrigações familiares, que a gente não costuma ter quando é mais jovem, também costumam ocupar muito da nossa agenda, sabe? Especialmente filhos, pais, é muito comum ali pessoas por volta dos 40 anos que cuidam dos pais, que não, se não cuidam em tempo integral, pelo menos cuidam parcialmente, por exemplo, agenda médico, leva o pai às vezes em ambientes burocráticos que os pais não sabem lidar, o filho acompanha. Esse tipo de relação, é claro que é importante, é claro que você deve manter, não estou falando para você abandonar sua família, mas saiba que esse é mais um dificultador para o seu caminho. Mais uma vez, é um dado da realidade, não fui eu nem ninguém que escolheu que fosse assim, perfeito? Então, você precisa, na verdade, responder uma pergunta e você tem que responder com a mais absoluta sinceridade para com você mesmo, tá? É só essa pergunta que importa, é isso.
Você pode se desligar do mundo por 4 horas por dia? Se você puder fazer isso, não tem idade que te limite, tá? Embora tenha algumas pesquisas de neurociência que demonstrem que há uma certa perda de raciocínio a partir de uma certa idade, ali a partir dos 30 anos, a gente tende a ir perdendo gradualmente um pouquinho de raciocínio e um pouquinho de capacidade de memorização. Essa perda não é suficiente para impossibilitar o seu caminho ou deixá-lo muito mais difícil. Essa perda é muito gradual e ela tende a ocorrer de forma mais acentuada depois dos 60 anos, tá? Então, assim, não costuma ser um grande problema, vamos dizer assim, o seu cérebro. Ele ainda está bom aos 40, aos 50 anos de idade. O problema é o seu tempo, tá? E aí, você vai ter que responder com sinceridade se você pode mesmo se desligar do mundo. E quando eu digo se desligar, é desligar de verdade. É desligar celular e estar em um ambiente que ninguém te incomode, que ninguém te ache de preferência. É basicamente isso que os moleques têm, sabe? O cara, ele mora na casa dos pais e ele pode estudar no quarto dele e ninguém vai incomodá-lo. Ou ele pode ir para uma sala que ele alugou e ele vai ficar nessa sala potencialmente 12 horas por dia sem ninguém tocar nas costas dele para dar um boa tarde, sabe? Então, assim, ele tem essa possibilidade. A quem já é mais velho, já tem uma vida profissional, já tem uma vida familiar estabelecida, por vezes não tem essa possibilidade. Então, sendo muito, muito, muito sincero contigo, se você não tem essa possibilidade de se desligar por 4 horas por dia, a dica que eu dou para você é: comece a estudar mesmo sem essa possibilidade. Mas tenha em mente que provavelmente você não vai conseguir uma aprovação no curto prazo, tá? Você tem que começar a estudar, mesmo sem essa possibilidade, para você ir ganhando ritmo. E conforme você for estudando, você vai acabar descobrindo buracos na sua agenda em que é possível colocar lá um tempo de estudo e negligenciar, vamos dizer assim, adiar de outras tarefas, sabe? Por exemplo, eventualmente você é muito ocupado durante o dia todo, mas você pode acordar às 6 horas da manhã e estudar das 6 às 7h30, sabe? Ainda que você não consiga enxergar isso hoje, comece a estudar, que com o tempo você vai enxergar. Esses buracos aparecem. E quando você coloca um determinado tempo de estudo na sua agenda, não tire mais, tá? Deixe todos saberem que ali você tem um compromisso que é inadiável e esse compromisso é diário. Esse é o único método para você vencer essa barreira da idade, vamos dizer assim, que na verdade não é uma barreira da idade, essa é uma falsa pergunta, né? A pergunta verdadeira é essa daqui, é uma barreira do tempo diário de estudos, que geralmente nós vamos perdendo conforme vamos ganhando mais obrigações e ficando mais velho, mais experientes. Perfeito? Eu, sinceramente, e aí eu falo com toda sinceridade mesmo, eu tenho um certo pé atrás com o que chamam por aí de coaching, sabe? Tem muita gente que faz coaching que eu acho sinceramente que não deveria fazer, que não sabe o que está fazendo. Então, eu não costumo recomendar aqui nesse canal, não. Eu conheço algumas pessoas sérias que fazem esse trabalho e que fazem de maneira que, de verdade, podem te ajudar mesmo. Eu não vou recomendar aqui nesse vídeo porque eu não quero que esse seja um vídeo de propaganda para ninguém, tá? Esse é simplesmente um vídeo onde eu falo minha opinião para você e tento te dar algumas dicas de estudo, só isso, tá? Então, assim, pense se um coaching talvez possa te ajudar, tá? Aí eu deixo aqui um talvez, porque não é todo mundo que precisa e não é todo mundo que vai conseguir se beneficiar de um trabalho de um coaching, mesmo de um coaching sério, de verdade. Mas algumas pessoas vão. Algumas pessoas vão com o trabalho desse coach, conseguir perceber modos de se organizar melhor e conseguir achar mais tempo para estudar, modos de conseguir eventualmente afastar atividades e pessoas por determinados períodos para conseguir ter esse tempo grande de estudo aqui de pelo menos 4 horas. Enfim, talvez um coach seja importante para você. Beleza? Por esse vídeo é isso. Claro que nada do que eu disse aqui é verdade absoluta. Você tem todo o direito de discordar, deixar seu comentário. Se concorda com o vídeo, deixa aquele like. Se não concorda, pode deixar um dislike também, não tem problema. Beleza? É isso aí e vamos juntos.